Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso call de resultados do segundo trimestre de 2020. Dessa vez a gente está aqui mudando um pouco, estamos presencial, vocês estão conseguindo enxergar o time. Então aqui tem a Tatiana, que é a nossa analista de RI, a Maria Luísa, que é a gerente responsável da área de RI e comunicação da companhia, e o Marcelo Lambert, que é o nosso diretor administrativo, que tem falado junto comigo também nos calls anteriores. Vou começar aqui a apresentação. Então, deixa eu buscar aqui o arquivo para compartilhar com vocês. Legal, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de coronavírus, as informações operacionais, safra 18/19, 19/20, destaques financeiros, perspectivas para a safra 2021, o endividamento da companhia e no final a gente fecha com os highlights que a gente trouxe aqui. Em relação ao coronavírus, né, quando o Mato Grosso começou um pouco depois de São Paulo, isso permitiu com que a gente já tivesse alguns protocolos elaborados e ajudou a gente em conter e conseguir se sair um pouco melhor, apesar de que mesmo assim teve muito erro, era tudo muito novo, mas a gente conseguiu até o momento contornar todos os problemas que tiveram, sem nenhum caso grave na companhia e sem nenhum impacto significativo nas nossas operações. Mas a principal mudança que a gente percebe que o coronavírus traz é uma necessidade da gente repensar o papel das companhias dentro da sociedade. A gente sabe que no Brasil o coronavírus afeta de forma diferente pessoas de diferentes níveis de renda. E isso pode não ser uma necessidade dentro das companhias. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade de olhar a saúde dos nossos colaboradores de uma forma um pouco diferente. Talvez só fornecer os planos de saúde para todos os colaboradores não seja o suficiente. Eu sei que é mais do que a maioria das empresas já faz, mas não necessariamente isso daí é o suficiente. Então, a gente tem hoje na companhia um time multifuncional trabalhando com a missão aqui de criar um plano para que todos os colaboradores dentro da Terra Santa, independente do nível de renda ou cargo, tenham a mesma chance contra o coronavírus ou contra qualquer outra doença que vier pela frente. Com o andar dos planos e da execução, eu vou trazendo mais novidades sobre isso para vocês. Bom, em relação aos resultados operacionais, um dos nossos pilares estratégicos tem sido a busca da excelência agronômica e agrícola dentro da companhia. E a consequência está vindo através dos resultados que a gente tem mostrado. Na safra 19/20, a gente já colheu de soja, a gente já colheu 100% da soja, já comercializou, já expediu quase a totalidade, falta pouca soja ainda para expedir, o preço está completamente já fixado, 100% do volume, e foi um ano que novamente a gente bateu o recorde de produtividade da companhia, com 63,5 sacas de soja. Em relação aos custos, aqui a gente comparando a safra 19/20 com a 18/19, né, a gente percebe que fertilizantes ficaram mais ou menos em linha, um pouco de aumento em defensivos e um pouco de aumento em sementes, e um pouco de aumento nos outros e variáveis. E o preço da soja, em dólares, muito parecido, uma queda de 1%. Esses itens do custo, eles têm uma certa correlação com a soja. Então, do ponto de vista de preço
tanto de fertilizantes, defensivos, sementes, o esperado é que eles tenham ficado estáveis e foi isso mesmo que aconteceu. As diferenças que a gente vê aqui no custo da companhia são basicamente geradas por volume e por mix de produtos. Defensivos, alguns que perdem eficiência, e a gente tem que aumentar um pouco o uso de defensivos, ou substituir por defensivos que talvez tenha um preço maior, mas que funcione de uma forma mais precisa. E sementes, como a gente está aumentando a área de safrinha na companhia com algodão, isso faz com que a gente tenha mais soja precoce, o que demanda também mais semente de soja precoce, que tem um preço um pouco diferente, e também demanda mais um uso maior de sementes por hectare. No lado dos outros fixos e variáveis, o principal ofensor aqui foi a colheita de soja, que a gente tinha contratado no início da safra a pagar em sacas de soja, e com o aumento do preço da saca de soja, o custo da colheita subiu bastante, e foi o que fez com que a gente estourasse aqui os nossos planos, nosso orçamento dentro dos custos. Bom, mesmo com tudo isso, a gente está vindo aí com um ano muito positivo do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de margem, do ponto de vista de produtividade. Então, muito satisfeito com os resultados obtidos na soja na safra 19/20. Falando um pouco do algodão, a gente tem também aqui a expectativa, né, de um recorde na nossa produtividade, na maior área plantada da história da companhia, com algodão, com 40 mil hectares. Hoje a gente está com 83% da safra já colhida. A produtividade estimada, a produtividade da safra 18/19, quando nós estávamos com 83% da safra colhida, ela estava em 287,5 arrobas por hectare. Na safra 19/20, hoje, o nosso número, com 83% da área colhida, é de 293 arrobas por hectare. A gente sabe que o ano passado foi o nosso recorde de produtividade. A gente caminha aqui para uma nova quebra de recorde dentro da companhia, reforçando o excelente trabalho em busca da excelência agronômica e agrícola dentro da empresa. Do ponto de vista de comercialização, a gente já avançou com 76% do preço fixado. Ali na tabela, na parte inferior esquerda, vocês conseguem ver preço fixado 51%, preço redeado 25%. O redeado são estruturas de opções, pode estar sendo protegido por collar, pode estar sendo protegido por put spreads, ou até operações um pouco mais sofisticadas, como acumuladores. E no lado do prêmio, que aí significa a comercialização física, a gente tem 58% fixado. E no lado do frete não temos nada, a gente está começando a expedir agora, então a gente vai contratando os fretes conforme a gente vai expedindo. Aqui no algodão, diferente da soja, a gente costuma vender o algodão já no porto, pronto para embarcar para os seus destinos finais. Em relação à variação, né, dos preços que impactam aqui o nosso resultado, o nosso DRE do algodão, a gente vê que tem uma queda significativa no preço. O ano passado, na safra 18/19, o nosso preço ficou em torno de 70 centavos por libra-peso. Esse ano a gente está com quase 63 centavos, uma queda de 11%. Né? O que acaba impactando um pouco aqueles produtos mais únicos do algodão. Então, defensivos e às vezes até sementes de algodão acaba sendo impactado porque isso comprime um pouco a margem do algodão, então ele tem um pouquinho de relação, mas a maior parte dos nossos itens fertilizantes químicos, eles são muito mais relacionados com os preços de soja, porque é o maior uso, né, no Brasil. O uso de fertilizante para soja é infinitamente maior do que o uso de fertilizante para algodão. Então aqui a gente vê aí um aumento de 5% nos fertilizantes, basicamente é um pouco de volume, ajustando as fertilidades dos nossos solos. A gente avança, quando a gente aumenta a área de algodão, a gente começa a entrar em áreas que não tinham sido algodão antes, que demandam ali um cuidado um pouco maior para diminuir ali a volatilidade, os riscos. No lado dos defensivos, aí sim,
né? Aqueles defensivos mais únicos do algodão, a gente percebe uma queda de 7,5%, semente uma certa estabilidade, o preço com uma leve queda e aqui um pouco de mudança de mix de semente. A gente vai sempre ajustando o nosso planejamento, incorporando todos os nossos conhecimentos agrícolas que a gente vai adquirindo ao longo das safras. E outros variáveis aqui bastante em linha, sem nenhum grande desvio de uma safra contra a outra. Lembrando aqui que tanto o algodão quanto a soja, quanto o milho, que eu vou falar na sequência, eles são muito impactados pelo câmbio. 100% da o câmbio, a taxa de câmbio, ela impacta 100% do nosso faturamento. E os nossos custos, que são dolarizados, que são basicamente esses três aí que a gente está enxergando, eles correspondem a cerca de 40% a 45% do nosso faturamento. Então, o impacto no nosso resultado do câmbio, quando tem uma desvalorização, ele é muito positivo, né? A contrapartida dele, ela vai, como a gente deixa o preço do algodão em dólar, o preço da soja em dólar, né? A contrapartida do câmbio, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela acaba aparecendo nas dívidas, né, nos derivativos, e não aqui dentro do próprio DRE da cultura. No caso do milho, aqui a gente tem uma queda de produtividade, né, ocasionada. O principal fator que ocasiona essa queda de produtividade do milho é o avanço da área de milho em terras mais marginais, terras que são um pouco piores do que as terras que a gente plantava milho antes. A gente está olhando aqui está trazendo para dentro da companhia uma visão de retorno sobre o capital investido. O nosso maior capital investido é a terra. Então a gente tem que olhar como a gente faz para ter o maior retorno possível para cada hectare. E a melhor equação que a gente tem encontrado é plantar soja numa primeira safra em cerca de 100% da área, plantar algodão na maior parte da área e plantar milho naquela área que a gente não plantou algodão, que às vezes o solo não é tão adequado para o algodão, mas que a gente consegue, que ainda dá para plantar milho. O efeito disso, ele é uma volatilidade no milho um pouco maior. Basicamente, o que acontece? Você sai de um solo mais estruturado, com mais argila, e vai para um solo um pouco mais pobre, que tem um nível menor de argila. O efeito da argila, o maior efeito, ele acaba sendo a retenção de água no solo para a planta. Ou seja, um solo mais argiloso, ele tem mais disponibilidade de água para a planta. E ele aguenta, isso faz com que a planta aguente períodos maiores de estiagem durante todo o seu estágio de crescimento. Quando a gente vai para um uso maior do solo da companhia, a gente entra em áreas marginalmente piores e aí qualquer variação no clima acaba gerando variação aqui na produtividade. Foi isso que aconteceu no milho. Esse foi um ano de menos chuva, em abril principalmente, né? E algumas regiões, não em todas as nossas regiões, algumas regiões teve até um excesso de chuva em alguns períodos, mas o que mais impactou aqui a nossa produtividade foi a falta de chuva e isso combinado com as áreas um pouco piores. Ou seja, se a gente estivesse plantando milho nas áreas que hoje tem algodão, provavelmente a queda de produtividade seria bem menor, porque o clima impacta muito menos. Mas mesmo assim, um resultado bastante positivo para o milho dentro da companhia. Então aqui a gente percebe um aumento. Vamos olhar aqui o milho na tabela de baixo aqui, onde a gente tem a comercialização. A gente está com 100% do nosso milho dessa safra comercializado. E isso está dando um preço de $5,51 por saca, né? E na tabela do lado inferior, na tabela inferior do lado direito, a gente vê numa comparação com o ano passado que a gente tem 13% de aumento no preço, né, que ajuda a compensar a queda de 7,7% na produtividade. Nos itens de custo, a gente vê aqui que na média a gente acabou conseguindo ter aqui uma queda de 7% nos fertilizantes. Defensivos ficou mais ou menos em linha, 2% de aumento, uma queda na semente e uma queda nos outros custos.
quando a gente percebe que a produtividade vai ser um pouco menor, a gente faz uns ajustes, a gente acaba usando um pouco menos de insumos, o que ajuda a gente a compensar essa margem. Bom, vamos lá para os nossos destaques financeiros. Aqui só para a gente relembrar, o nosso setor ele requer às vezes um entendimento um pouco maior, porque a gente divulga o resultado pelo ano calendário e dentro do ano calendário tem mais de uma safra. Então aqui a gente vê esse esquema na parte de cima dessa página, que ele mostra a safra 18/19 e a safra 19/20, como que elas né, encaixam uma com a outra, né? E aqui eu vou para o gráfico de baixo, que já coloca uma lupa dentro do período, dentro do ano, né? E dentro da safra que a gente está vendo aqui de 19/20, e uma lupa dentro do período que a gente quer olhar, né? Que pega aqui o segundo TRI de 2020, né? Olhando aqui o resultado do trimestre, e também pegando o resultado do semestre, que é o que a gente vai falar com mais detalhe mais para frente. Bom, a gente vê que dentro deste trimestre, o que a gente teve foi, né, um pouco de expedição de algodão da safra 18/19. Então vamos lá, né? Esse algodão da safra 18/19 ele foi colhido em agosto de 2019. Ele foi beneficiado pelas nossas indústrias durante o segundo semestre até janeiro de 2020. E ele começou a ser expedido em agosto, setembro de 2019 e segue sendo expedido até agora, ou seja, até a gente tem algodão sendo expedido no segundo trimestre. Não é comum, o comum é que a expedição do algodão termine ali em janeiro, fevereiro do ano, mas isso foi o impacto do coronavírus, o impacto das compras, dos mercados internacionais, suspendendo, jogando contratos para frente. A gente está agora terminando a expedição do algodão da safra 18/19, então ele impacta aqui o nosso resultado, né? A gente, da safra 19/20, basicamente o que a gente percebe dentro do trimestre, né? A expedição da soja, ou seja, a soja foi colhida no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. Ela começou a ser expedida já em janeiro também, né? Janeiro, fevereiro, março a gente estava expedindo. Acaba a colheita da soja, a gente continua expedindo e aí a expedição da soja termina agora, já praticamente terminamos a expedição da soja dentro desse trimestre. Em relação ao milho, né, o milho foi plantado em fevereiro, e aí a gente tem todos os tratos culturais acontecendo durante o final do primeiro TRI e o segundo TRI, e a gente começa a colheita ali em junho e julho, né, e a expedição do milho, que ela se prolonga até o final do ano, até novembro, às vezes até dezembro, dependendo dos nossos contratos comerciais. Então agora a gente está nessa fase de expedir o milho. Dentro do resultado a gente tem reconhecido ali o ativo biológico do milho praticamente todo, porque já estava na época de colheita. No caso do algodão, a gente começa a plantar um pouco antes do milho. Ele tem um ciclo mais longo, então a colheita do algodão começa um pouco depois, né? Hoje, como eu acabei de mencionar, a gente está com mais de 80% já colhido, mas no resultado do trimestre, que tem um corte ali, né, em 30 de junho, a gente não tinha começado ainda a colher o algodão. Então, o ativo biológico do algodão está reconhecido no nosso resultado, mas ele não está totalmente reconhecido. Ainda faltava um pouco ali de crescimento do algodão, faltava a colheita começar para a gente poder incorporar todo o resultado do algodão dentro do nosso resultado. No próximo trimestre, como tanto o milho quanto o algodão já vai estar totalmente colhido, o resultado do ativo o resultado das duas culturas vai estar incorporado dentro do ativo biológico da companhia. Bom, nos destaques financeiros, né, vamos olhando aqui o lucro, estou trazendo o lucro bruto e o nosso EBITDA ajustado, e aqui tentando mostrar uma visão do semestre e uma visão da safra, ou seja, nesse gráfico superior esquerdo, a gente consegue ver o lucro bruto do primeiro semestre de 19, no gráfico superior direito, a gente consegue ver
o lucro bruto do primeiro semestre de 2020. Então, a gente vê que o lucro bruto saiu de 47 milhões e foi para 227 milhões de reais. Quando a gente olha dentro da safra, o que a gente está vendo aqui no gráfico, né? A gente está vendo que no lucro bruto do primeiro semestre de 19, a gente tinha da safra 18/19, que é a safra daquele ano, 73 milhões de reais dentro do primeiro semestre. Quando a gente olha o gráfico da direita, a gente vê que o resultado, o lucro bruto da safra 19/20, que está afetando o lucro bruto do primeiro semestre, ele é de 210 milhões de reais. Então, esses dois números são diretamente comparáveis. O lucro bruto da safra 2019 no primeiro semestre, ele foi 73 e nesse de 210. Esse é o aumento que a gente vê de lucro bruto safra contra safra. E também tinha dentro do resultado do lucro bruto do primeiro semestre o lucro bruto da safra anterior. Então, no ano passado, ele era de menos 26 milhões de reais. Nesse ano, o lucro bruto da safra 18/19, ele é de 17 milhões de reais. Quando a gente vai para o EBITDA, esse aumento, né, no EBITDA, ele não foi tão grande quanto o aumento que a gente enxerga aqui no lucro bruto. Né? O EBITDA da safra 18/19 era de 117, o da 19/20, 159 milhões de reais. Né? E o aumento não é tão grande porque a gente basicamente ajusta aqui o EBITDA e não está dentro do nosso EBITDA as variações de cambiais de contas a pagar e contas a receber. Então, tem muito menos impacto de câmbio dentro do EBITDA. O ganho da desvalorização do câmbio ele é refletido no lucro bruto, mas ele não é refletido no nosso EBITDA por conta dos nossos ajustes. Né? Como eu falei antes, né? Ele impacta o resultado, mas essa conta está sendo compensada fora do resultado em algumas contas financeiras. Uma delas também é o hedge, as operações de hedge, que a gente tem dólar vendido para proteger o nosso fluxo de caixa e também acaba impactando aqui o EBITDA, mas dentro da visão de dólar impactando. Mesmo assim, a gente consegue ver aqui um aumento de EBITDA de 117 milhões para 159 milhões, comparando safra contra safra, que é muito do resultado do desempenho da safra também, que são as maiores produtividades, a boa gestão que a gente está fazendo dentro dos custos da companhia. Bom, aqui uma visão mais histórica do EBITDA ajustado da companhia, olhando o EBITDA da safra. Né? Então, a gente tem aqui o EBITDA da safra 16/17. Isso aqui transcende anos calendários. São os EBITDAs das nossas safras. Então, a gente tem a safra 16/17, que estava em 98 milhões de reais. Depois, na 17/18, a gente foi para casa dos 190 milhões de reais. A gente se manteve nesse número na safra 18/19, na casa dos 196 milhões de reais. E aqui a gente já vê uma comparaçãozinha, né? Dentro da 18/19, a gente simplesmente quebrou até junho de 19, o nosso EBITDA estava em 153 milhões de reais. Depois de junho, a gente fecha o EBITDA da safra, chegando a 196,6 milhões de reais. Para a gente poder comparar com o EBITDA da safra 19/20, né, acumulado até junho de 2020. Então, a gente vê que o EBITDA da safra 19/20 ele está 14% superior ao EBITDA da safra passada. Isso tudo, se a gente perceber, tem uma linha ali no gráfico, aquela linha é a área plantada, ou seja, a gente está conseguindo, com uma área plantada menor, aumentar o nosso EBITDA, muito efeito daquela gestão de olho no retorno sobre o capital investido. Né? E isso vale para a terra, que é o nosso maior capital investido, mas vale para todos os nossos capitais investidos. Maquinário, sempre que a gente tem um capital investido, a gente está sempre trazendo essa visão se o retorno daquele ativo ele é adequado ou não. Se não for adequado, a gente monta qual é o plano de ação que a gente vai fazer para fazer com que fique dentro do desejado pela companhia. No gráfico do lado direito, a gente consegue ver a evolução olhando por hectare. E aí sim a diferença ela é maior ainda. Né? A gente sai de R$ 924 por hectare
no EBITDA da safra 16/17. A gente vai para R$ 1.900 por hectare na 17/18. A gente sobe para R$ 2.146 por hectare, né? E agora, comparando o EBITDA da safra até junho, a gente vê um aumento de 29% no EBITDA da safra por hectare, né, dentro da companhia. O que mostra para a gente que a gente está num bom nível de rentabilidade por hectare. Começa a rentabilidade por hectare na companhia, ela começa a chegar perto do topo, e o novo veículo de crescimento que deve começar a impactar o nosso EBITDA daqui para frente deve ser o crescimento de área, mais do que o crescimento de EBITDA por hectare. Então, estamos ativamente buscando áreas para aumentar a área total sob gestão da companhia. Áreas de arrendamento no primeiro momento, principalmente olhando áreas que estão nos entornos das nossas unidades que a gente já tem hoje dentro da empresa. Bom, aqui uma evolução do lucro líquido, né? Como é que estava o lucro líquido no primeiro semestre de 19, que saiu de menos R$8 milhões para R$1 milhão positivo, né? Ainda falta o segundo semestre do ano para a gente completar, fechar o ano do lucro líquido, mas a gente já começa a navegar aqui em zona de lucro líquido positivo dentro da companhia, né? O que é uma notícia muito boa. E aqui a gente consegue enxergar o que mudou do primeiro semestre de 19 para agora, né? Então, a gente tem ali uma variação no EBITDA ajustado de R$64 milhões. A gente teve a variação de hedge accounting e derivativos de R$126 milhões. Essas são aquela, o hedge accounting é uma conta que está dentro do lucro bruto, mas a gente expurga ele do EBITDA, por isso ele está voltando aqui. E variação não recorrente, impairment de ativo, R$14 milhões, e aqui uma variação muito grande negativa nas contas financeiras, né, de R$133 milhões. Essas são as contrapartidas ali ao nosso DRE, e aqui basicamente a gente enxerga que tem uma redução na conta de juros de R$12 milhões, reflexo de uma redução na taxa de juros da companhia, redução do endividamento em dólares da companhia, não em reais, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, e uma variação cambial de R$98 milhões. Lembrando que essa variação cambial, ela é a variação cambial de toda a nossa dívida, né? E a gente faz o hedge da dívida olhando o fluxo de caixa com um horizonte que varia de 1 ano e meio a 2 anos, né? Então, a gente tem impactando o nosso resultado aquela dívida que está com mais de 2 anos de vencimento e que não tem uma operação de hedge, porque a gente entende ali que tem uma exposição cambial natural, ou seja, tem um hedge natural do nosso negócio, né? Ele tem uma exposição em dólar. Como a gente viu, a receita ela está totalmente, 100% dela é impactada pelo câmbio, apesar de ter uma correlação negativa entre o câmbio e as commodities, a gente considera isso dentro do nosso cálculo de exposição cambial aqui, e a gente tem só cerca de 40% a 45% da nossa receita no lado do custo, que tem exposição ao dólar e que também tem um beta negativo com o dólar. E a gente considera tudo isso dentro das nossas análises. Então, o que a gente enxerga aqui é que a nossa geração de caixa ela foi capaz de acomodar toda a variação cambial, inclusive da dívida mais longa, e mesmo assim a gente conseguiu fechar o semestre com um lucro líquido positivo, né? Bom, o que a gente pode esperar para a safra 2021, né? A gente já está com 100% dos insumos comprados, no caso da soja. A gente está com 76% do preço da soja já fixado, né? E o que a gente pode esperar? Uma produtividade que a gente está trabalhando com uma estimativa, no primeiro momento, de 61,4 sacas, que, né, o ano passado a gente bateu um recorde, a gente trabalha com uma estimativa voltando aqui para patamares mais próximos das médias esperadas da companhia. No lado dos fertilizantes, a gente conseguiu uma redução de 13%,
né, aqui principalmente preço. No lado dos defensivos agrícolas, uma redução de 4%. A redução de preço é um pouco maior, mas aqui, de novo, tem um aumento de volume de mix. E no lado da semente, teve também uma redução de preço, mas aqui tem um aumento de volume, porque a gente está aumentando a área de algodão segunda safra dentro da companhia. E no lado do preço da soja, a marcação a mercado, que considera os 76% já fixado e o restante a mercado, a gente vê um preço muito parecido com o preço que a gente praticou em 2020. Tá? E aqui tem o câmbio impactando bastante o nosso resultado positivamente. Né? Isso vai se configurar depois, na hora que a gente começar a reconhecer todos esses números dentro do nosso resultado da companhia. Para o algodão, a gente está trabalhando aqui com uma produtividade também voltando para os níveis, patamares mais históricos, 286 arrobas por hectare. E no lado dos insumos, também vê o movimento de queda nos preços fertilizantes, queda nos preços de defensivos, e aqui não tem muito aumento de volume no lado do algodão, e preço de semente estável. E aqui a gente vê o preço do algodão saindo de 62,7 para cerca de 60 centavos, uma leve queda no preço do algodão também. E aqui, da mesma forma que a soja, a gente está com 100% dos insumos já comprados, então esses preços já estão fixados. O custo que a gente vê aqui estimado em dólares por hectare, ele pode variar, mas ele vai variar por uso, por aplicação. Pode ser que os volumes sofram alguma alteração entre o planejamento e aquilo que a gente vai realizar, mas do lado de preço, a gente já está com os preços 100% fixados dos insumos. E no lado da commodity também, cerca de 76% do preço do algodão já fixado. A gente vê ali a quebra, o Nova York fixado 34% e Nova York redeado cerca de 41%. As diferenças são essas as que eu comentei lá atrás. O que tem de redeado são estruturas na sua maioria, estruturas de opções, que a gente tem usado bastante put spread para proteger a nossa posição, financiado por vendas de call lá na put de cima. É um tema bem técnico, mas é uma proteção. Basicamente, o que acontece é o seguinte: vou dar um exemplo tentar ser bem didático aqui. Se o preço do algodão tiver 65 centavos, por exemplo, a gente faz uma operação em que, se o algodão ficar entre 60 e 70 centavos, o nosso preço é 70 centavos. Se o algodão ficar acima de 70 centavos, o nosso preço é 70 centavos, mas a quantidade que a gente tem vendida, nessa operação, ela pode dobrar, porque a gente acaba vendendo duas calls ali em cima para financiar esse put spread. E se o algodão ficar abaixo de 60 centavos, a gente está a mercado mais 10 centavos. O que a gente faz, a gente monta essa operação, começa a fazer a gestão dela. Então, quando o algodão, a gente monta ela quando o algodão estava 65 centavos, tem muita volatilidade, o algodão vai para perto de 60 centavos, a gente tira uma das puts, a gente recompra uma das calls vendidas lá em cima, e aí a gente não dobra mais o volume. Ou seja, se o algodão ficar acima de 70 centavos, a gente está vendido a 70 centavos. Se ele ficar entre 60 e 70 centavos, a gente está vendido a 70 centavos. Se ele ficar abaixo de 60, a gente está a mercado mais 10 centavos. Essa é uma operação que a gente tem usado bastante, uma operação de put spread, com venda de duas calls, e em algum momento a gente acaba sempre conseguindo recomprar uma das calls, o que faz com que fique um hedge bem eficiente para a companhia. No lado do prêmio, a gente tem 58% já fixado. Esses são volumes físicos com contrapartes. A gente está sendo muito cuidadoso com as contrapartes, por conta principalmente de instabilidades geradas pela pandemia. Então, estamos sendo muito criteriosos com a análise dos nossos parceiros, análise de crédito, análise de track record, de histórico desses parceiros, e a gente tem 51,78% já comercializado fisicamente com bons parceiros dentro da companhia. Do lado do frete, a gente vai começar a fixar isso daí quando tiver um pouco mais avançado, quando a gente começar já a expedir o algodão. Normalmente a gente fica com frete spot até o momento que a gente começa
embarcado os algodões, o algodão da companhia. Os despesas portuárias, a gente tem cerca de 13% já negociado. Perspectivas para a safra de milho, né? Estamos de novo estimando uma produtividade voltando aqui para as nossas médias, para a normalidade, ainda considerando de que a gente vai enxergar um pouco mais de volatilidade na produtividade do milho do que a volatilidade que a gente enxerga na produtividade da soja e do algodão, por aquele fator que eu já mencionei para vocês, de o milho estar em áreas marginalmente piores dentro da companhia. No lado dos insumos, a gente vê ali fertilizantes estáveis, uma queda de cerca de 2%, defensivos um aumento de 6%, que tem um pouco de aumento de volume, né? Até porque na safra 19 e 20 a gente diminuiu o uso de defensivos, diminuiu o volume de defensivos, porque a gente vai acompanhando a estimativa de produtividade ao longo da safra, então a gente vai ajustando os custos para poder compensar essa queda de receita que a gente teve por menos produtividade. Então, natural que com mais produtividade tem aqui um aumento de volume de defensivos quando compara safra contra safra. E semente, também uma queda aqui de 3,6%, basicamente quedas de preço nas nossas negociações. E um preço na fazenda, em dólares, aqui um pouco maior, de 5,77 dólares por saca contra 5,51 dólares por saca. No caso do milho, estamos com 75% já comercializado e aqui sim com todos os frames já fixados e temos 25% que estão variando conforme condições de mercado. Bom, em relação ao endividamento da companhia, do lado, e nessa página, do lado esquerdo, a gente consegue ver um gráfico da dívida em reais da companhia e aqui a gente inclui uma dívida financeira e a gente inclui clientes e fornecedores, a gente inclui essa visão. Porque a gente se financia com clientes e fornecedores e apesar de essas contas não estarem na conta de dívida, ela acaba ficando ali, né, impactando o resultado, são financiamentos, são contas a pagar que duram, que têm prazos de 1 ano, e que tem um juros embutido, funciona tipicamente como uma dívida mesmo. E quando a gente gera caixa, a gente pode escolher ou pagar dívida de banco ou, né, se endividar menos com clientes e fornecedores. Então é importante essa visão para a gente conseguir enxergar quanto a gente tem reduzido o nosso endividamento ano a ano. Então aqui a gente consegue ver que a nossa dívida saiu de 1 bilhão em 30/6/19, 1 bilhão e 4, para 1,3 bilhão de reais em 30/6/2020, um aumento de 30%. Né? Aumento esse muito por conta da taxa de câmbio. No gráfico da direita, a gente vê essa dívida em dólares. E aí sim, a gente vê uma redução na casa de 9%, de 24 milhões de dólares. Ou seja, isso aqui mostra que a gente tem conseguido, de forma recorrente, eu tenho trazido aqui para vocês no call de resultado, pagar cerca de em torno de 20, um pouco mais de 20 milhões de dólares de endividamento da companhia por ano, né? Que basicamente é o nosso a geração de caixa excedente, né? Temos toda a geração de caixa operacional, a gente tem os investimentos, tem a conta de juros, aquele caixa que está sobrando na companhia, a gente está usando ele majoritariamente para reduzir o endividamento e a nossa estratégia para os próximos anos segue exatamente a mesma, de reduzir, usar esse caixa excedente para reduzir o endividamento da companhia. E aqui uma perspectiva, uma visão para vocês da nossa dívida financeira aqui, né? Olhando aqui só a financeira, de junho de 2020 e o fluxo de amortização que vai até 2025. No segundo semestre de 2020, a gente tem 218 milhões de reais para amortizar. Esse exercício aqui, ele é feito, eu vou passar uma página que mostra o 21 e o 22 também, ele é feito considerando
manutenção ali nas dívidas de clientes e fornecedores, só para efeito de exercício, para a gente entender a quantidade que a gente tem disponível para pagar a dívida, ou seja, é como se todo o caixa disponível que a gente não vai reduzir clientes e fornecedores, a gente vai reduzir aqui o endividamento, só para a gente conseguir enxergar isso daí de uma forma mais transparente. Bom, dos 218 milhões de reais que a gente tem para vencer no segundo semestre, como é que ele vai ser financiado? 79,5 milhões de reais vai ser um financiamento de estoque, né, que já está contratado, já está negociado, né, e 86 milhões de reais é uma rolagem de dívida, que também já está planejada, negociada, e já estamos executando isso daí. Então, estamos bastante confiantes aí na execução. É um número bem menor do que o do ano passado. Como disse, a gente está diminuindo cerca de 20 milhões de dólares o nosso financiamento ano a ano. Então, a necessidade de rolagem esse ano está menor do que a do ano passado. Isso faz com que a gente consiga amortizar no segundo semestre desse ano cerca de 52 milhões de reais. Seria o que sobraria aqui para a gente poder amortizar o nosso endividamento. Para 2021, né, trago aqui a visão e qual é o nosso plano para 2021 para vocês. Então, a gente tem, né, os 178 milhões de reais, que é a amortização que já está encomendada para 2021. Né? A gente vai começar o ano com os 79 milhões e meio do estoque de financiamento que a gente fez no segundo semestre do ano de 20, igual eu acabei de mencionar, e com os 86 milhões de dólares de rolagem que a gente rolou a dívida que a gente já tinha, Banco do Brasil, um PPE que a gente tem com alguns parceiros comerciais, que já estão bem, que a gente já vai rolar, e aqui, então, isso faz com que a gente termine o ano de 2020 com 344 milhões de endividamento. Então, esse é o tamanho da conta que a gente tem que endereçar dentro do ano de 2021. E qual é o plano? A gente vai manter o estoque de rolagem da dívida, os 79,5 milhões de reais. A gente vai rolar no ano 159 milhões de reais, que é um número menor do que a rolagem do ano de 2020. Quando a gente compara com 86, lembra que 86 é só a rolagem do segundo semestre. Aqui é a rolagem total do ano, 160 milhões de reais. E com isso, a gente vai sobrar aqui, ou temos um target de redução do endividamento de em torno de 106 milhões de reais para o ano de 2021. Olhando aqui o ano de 2022, né, a gente sai de 110 milhões de reais, temos que incorporar as rolagens que a gente fez em 2021, que são de 79,5 milhões de reais e 159 milhões de reais, o que vai dar um endividamento no início de 2022 de 348 milhões de reais. De novo, como que a gente vai financiar toda essa dívida que a gente tem que pagar em 2022? 79,5 milhões de reais serão rolagens de estoque, e aí as rolagens de dívidas adicionais, que são aquelas Banco do Brasil, dívidas com alguns clientes, ela cai de 159 milhões de reais para 63 milhões de reais, porque aqui a gente está considerando que vai ter 100 milhões de reais de aumento de caixa dentro da companhia por exercício do bônus de subscrição, que foi emitido há um tempo atrás. O exercício dele é no primeiro semestre de 2022. Lembrando, o exercício é a R$ 13,51 por ação. E aí a gente mantém ali, vindo da nossa geração de caixa, um pouco mais de 100 milhões de reais disponível que vem da geração de caixa para amortizar. Então, nesse ano, a gente amortiza mais do que os 20 milhões de dólares que a gente tem amortizado normalmente. Né? E aí, para o ano seguinte, a dívida já passa a ser 95 milhões de reais, a amortização já é bem menor, no outro ano 150 milhões de reais, aí o nosso nível de endividamento, comparando dívida total contra geração de caixa em 2022, 2023, já vai estar em níveis bem mais saudáveis. Acho que a gente vai ficar uma discussão muito mais tranquila, muito mais fundamentada, reorganizar essa dívida e alongá-la novamente, né? Não é que a gente vai chegar lá em 2023 com uma dívida de 2 anos. A gente vai refinanciar, a gente vai rolar isso e vai sempre manter um perfil de dívida de longo prazo saudável para dentro da companhia. Então, aqui eu queria trazer um pouco a ideia para vocês de que o nosso endividamento
ele tá, apesar de alto, ele é completamente compatível com a nossa geração de caixa. Bom, para fechar, então, eu trouxe um pouco aqui a necessidade de repensar o nosso papel, né, o papel da empresa dentro da sociedade. Acho que fica muito claro que quem tem a verdadeira condição de mudar a condição das pessoas são as empresas, não os governos. A gente tem muito mais condição, né? E a gente, aqui na Terra Santa, estamos falando de impactar nossos mais de 1.000 colaboradores e suas famílias, né? Então, é um número expressivo de pessoas, e se todas as empresas se mobilizarem para isso, a gente tem condição de mudar de verdade a sociedade brasileira. Falei um pouco aqui, né, de um dos nossos pilares, que é a excelência agronômica, agrícola, trazendo ganhos de recordes de produtividade, né? A gente bateu o recorde do algodão no ano passado, estamos batendo de novo esse ano, né, o que é uma notícia muito boa, a gente fica sempre muito feliz com isso, o time está trabalhando super dedicado, isso é reflexo de um time realmente engajado, comprometido, dedicado, comprometido com a causa, com o propósito da companhia, né? A gente acredita muito que, né, o resultado é a consequência daquilo que a gente faz. Então, na nossa gestão do dia a dia, a gente está olhando como a gente encara todos os nossos desafios, e depois a gente olha o resultado, que é a consequência de tudo que a gente fez. Tem funcionado muito bem trabalhar desse jeito. A gente gera engajamento, gera uma evolução na cultura organizacional para transformar a vida de todos os nossos colaboradores numa vida melhor dentro da companhia. Ou seja, a gente tem que se divertir, a gente tem que estar feliz aqui no trabalho, tem que estar se realizando dentro do trabalho, e isso tem dado excelentes frutos para a gente. A consequência de tudo isso é um crescimento robusto no EBITDA ajustado da companhia, a safra 2021 já negociada em níveis de preços muito bons, com a taxa de câmbio também, exposição cambial já ajustada, ou seja, a gente já está com esse dólar, boa parte do dólar já redeado, né? Como um pedaço do dólar da geração de caixa, ele está sendo compensado por uma dívida em dólar durante o período da safra 2021. E um outro pedaço não tem dívida em dólar sendo compensado, a gente está com hedge, estamos com operações de hedge de taxa de câmbio aqui, para poder garantir um lucro em reais por hectare em um nível realmente muito bom. E, por fim, trouxe aqui uma visão do nosso endividamento de longo prazo, com mostrando aí para vocês que a nossa dívida, apesar de alta, é completamente compatível com a nossa geração de caixa da companhia. Bom, queria agora, chega a hora de Q&A, perguntas e respostas. Vou aqui passar um pouquinho para a Isa, agora ela pilota daqui para frente, mas basicamente para fazer uma pergunta, a gente levanta a mão, o ideal é que levanta a mão e mande por escrito também, e ela vai liberar as perguntas aqui para vocês. Bom dia a todos. Então, quem quiser, agora a gente abre para a nossa sessão de perguntas e respostas. Tem duas opções, como o Zé já adiantou. Tem uma mãozinha aparecendo aí para vocês. Quem quiser fazer a pergunta por áudio, né, é só levantar a mãozinha, a gente libera o áudio para a pessoa fazer a pergunta e o Zé responde. Ou quem quiser fazer pergunta por Q&A também, que é escrita, a gente lê a pergunta aqui e também vai ser respondida neste exato momento, tá? Então, a gente já tem uma pergunta aqui no nosso Q&A, eu vou ler ela agora, tá? O Alex pergunta, vocês estão considerando alguma aquisição ou venda de terras? Dentro da nossa projeção aqui, esse é um bom ponto, Alex, porque ela é uma projeção extremamente conservadora. A gente está considerando um target de pagamento de dívida de 106 milhões de reais, porque a gente está considerando exatamente a mesma área plantada da companhia, sem crescimento tanto de terra e sem ainda mais otimização da área que a gente já tem, porque as duas coisas têm para acontecer. A gente vai aumentar proporcionalmente a área de algodão, na área que a gente tem, ainda tem um espaço para a gente fazer isso,
o que aumenta a nossa geração de caixa, e também a gente vai aumentar a área, ou seja, aquela visão de endividamento com fluxo de caixa é uma visão extremamente conservadora. Ela mantém o status atual da companhia de área plantada e de percentual de uso de solo entre soja, milho e algodão. Perfeito. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no nosso Q&A, ninguém levantou a mãozinha, então eu vou passar a palavra para o Zé para as considerações finais, mas eu queria deixar aqui que quem que tiver qualquer dúvida sobre a companhia ou sobre os resultados, a equipe de RI está aqui à disposição para sanar qualquer dúvida. A gente pode fazer uma reunião online, responder e-mail, por telefone, sintam-se à vontade para procurar a gente para sanar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, passo a... Opa, peraí que apareceu. Tá, na verdade, é um elogio, Zé, antes de finalizar e passar a palavra para você, o Valério parabenizando a gente pelo turnaround. Muito obrigado. Trabalho aí conjunto da equipe, né, muito coesa e um foco muito forte em entregar aquilo que a gente precisa entregar nesse período, olhando para frente, sem acelerar as coisas, fazendo tudo no momento certo, né, com um time muito comprometido. Obrigado pelo elogio. Muito bem, podemos encerrar? Acho que podemos encerrar. Legal. Bom, agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado. E encerro assim, então, o nosso call de resultado do segundo trimestre de 2020. Um abraço a todos. Obrigada.